Olá, estrelas. O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. Hoje eu vou falar sobre um tema conflitante que muitas pessoas falam, que são os 3 dias de escuridão, se vai ter um apagão geral no mundo, como é que ficam as questões do vírus, da guerra, da vacina. Nós vamos falar sobre esses assuntos. Mas antes eu queria lembrar para vocês sobre a ONG da rádio. Esses anjos de 4 patas que passam aí a vida mostrando para a gente como que se ama e como que se perdoa. O que eles já nascem sabendo, amar e perdoar, às vezes a gente passa a vida inteira para aprender, não é mesmo? Então, se você for adotar um cachorro, se você quiser um animal, ou tiver um amigo que quer um animalzinho para cuidar de um sítio, nós temos cachorrinhos de pequeno porte, grande porte, médio porte, por favor, lembre da ONG. E não precisa ser necessariamente a ONG da rádio. Às vezes, se você recolhe um cachorro na rua, você colabora com o planeta, com o amor. Isso vibra para o universo inteiro. Então, o que acontece? Eu peço para vocês aqui uma colaboração com a ONG da rádio. E aquele que não puder colaborar em nada, fala assim, eu não posso fazer nada. Então faz o seguinte, dá um ok, se inscreve no canal. Meu programa sobe para o YouTube normalmente 24 horas depois que ele veio ao ar. Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém. Sabe? Porque as mensagens que a gente passa aqui são mensagens que a gente vem intuindo aqui, mensagens de amor, de afeto. São os nossos amigos espirituais que nos mandam esses recados. E às vezes você conhece alguém que está com aquela dor psicológica, aquela dor emocional, precisa de uma palavra de carinho, uma palavra de afeto. Você fala, ouve o canal, ouve os programas da Rádio Mundial. Nós somos 180 comunicadores aqui, desde muito tempo, falando sobre diversas formas de você fazer a sua transformação interior. De como você ser melhor para você, viver melhor aí dentro do corpo que você habita, né, da nossa casa, porque nós somos avatares desse corpo. Todas as manhãs nós reencarnamos, né? Então, nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida todos os dias. Às vezes a gente precisa de uma vacina, uma injeção de ânimo. Alguém falando, sabe, sobre o mundo, sobre o seu país, o que está acontecendo nas redes sociais, e aí chega em você, que é o microcosmos dentro desse macrocosmo tão maravilhoso. Então, quando eu falo dos animais, eu falo, você pode colaborar de muitas formas, ou compartilhando o programa, ou você dando um like, ou você divulgando que a gente tem esses animaizinhos para adoção, porque eles estão prontos para nos amar. Já está provado que eles são antidepressivos naturais, né? Então, o que acontece quando você adota um animalzinho desse? A ONG, ela foi criada para socorrer. Quando você socorre você cria um espaço para que outro seja socorrido, para que a gente pegue outro cachorro para socorrer. Porque muitas pessoas nos ligam para oferecer, olha, nós temos um animal assim, que foi abandonado, as pessoas pegam, querem dar de presente de Natal, aniversário e namoro, e um animalzinho desses pode viver 10, 15, 20 anos. Então, a gente tem que ter consciência. E aí, quando você adota você cria um espaço. Esta semana que passou, eu doei uma cachorra. O nome dela, ela foi batizada de Sky, pela minha filhada. A gente pegou, voltando de São Tomé das Letras, nós pegamos essa cachorra na estrada. Aliás, foi ela, porque uma pessoa abriu a porta do carro e jogou a cachorra. Nos custou, para mandar essa cachorra para uma pessoa que adotou, que tinha um lugar maravilhoso, com mais 2 animais, nos custou R$ 1.400, que foi o namorado dela que pagou, mais algumas outras pessoas que pagaram, e para levar o cachorro até o lugar onde ela está sendo muito bem tratada. Então, assim, não dá para a gente pegar. Mas você poderia levar para a ONG, né, Solange? Não dá, não tem lugar. Nós já gastamos R$ 35 mil com a ONG por mês. Então, isso ficou para a rádio. Essa ONG era do Luiz Gasparetto e com a passagem dele, essa ONG ficou para a rádio. Ok? Então, esse era o recado. Mas agora eu quero falar com vocês um assunto extremamente importante e é um assunto conflitante. Ele tem passeado aí pelas redes sociais, que é o assunto dessa transição planetária. Se vão ou não acontecer os 3 dias de escuridão, se nós vamos passar por uma hecatombe mundial,
se o sol não vai mais brilhar, se a Terra é plana, né? Vira e mexe, surgem uma série de teorias com relação à vida no planeta. A vida pode se extinguir no planeta. Então, antes de mais nada, eu quero dizer um assunto extremamente importante para vocês. No programa Pinga Fogo, em 1970, o Chico Xavier disse o seguinte: quando alguém perguntou, nós estamos gastando muito dinheiro indo para a Lua? É um dinheiro jogado fora? Ele disse assim, não, nós precisamos conhecer outras orbes e a Lua pode ser uma base para que a gente vá para outros planetas, ou para buscar água, ou para buscar comunicação, mas isso é coerente, tem que se fazer. Agora, daqui 50 anos, que é 50 anos do homem ter pisado na Lua, que foi em julho de 1969, até julho de 2019, que são 50 anos, pode acontecer uma mudança planetária muito grande. Por quê? Pode acontecer uma explosão interna do homem e pode acontecer também alguma coisa no planeta todo. O Chico Xavier falava muito com o Geraldinho, o Geraldinho Lemos é a pessoa que conviveu com o Chico Xavier desde 1989. Ele catalogava tudo e a biografia do Chico Xavier é feita pelo Geraldinho. Ele é que tem essa autorização, ele que editou todos os livros depois da morte do Chico Xavier. O Chico, quando morreu, tinha 419 livros publicados. Hoje nós já estamos em 490 livros publicados. Tudo isso foi um trabalho que o Geraldinho continuou fazendo. Então, o Geraldinho diz o seguinte, nem o Chico Xavier acreditava que a Terceira Guerra Mundial não fosse acontecer. Ele disse, eu tenho sérias dúvidas. O Chico Xavier tinha sérias dúvidas se iria acontecer ou não a Terceira Guerra Mundial. Então, ele disse o seguinte, se nesses próximos 50 anos não acontecer nada, que terminou agora em julho do ano passado, se não acontecer nada, se não houver nenhuma descompensação emocional dos líderes do planeta, e vocês conseguirem passar, e nós conseguirmos passar por este período de provação, a Terceira Guerra não irá acontecer. Hoje os seres nos dizem o seguinte, nós passamos esse período, nós conseguimos vencer essas etapas, e aí, qual foi a lição que a gente deveria aprender se nós tivéssemos passado, quem já teve parente que passou por guerra mundial, amigas estrelas, sabe o que é um trauma. As pessoas ainda guardam comida, as pessoas ainda sonham com os barulhos aéreos. Isso é um trauma. Então, mas essas pessoas foram modificadas. Mas essas pessoas foram profundamente transformadas. Então, se nós tínhamos que sofrer uma transformação profunda, então, os seres nos dizem que vieram os vírus para nos causar uma transformação. Todo o planeta Terra estava preocupado com o final de semana seguinte, o carro seguinte, o iPhone seguinte, a casa mais nova, a próxima viagem. E ninguém estava preocupado com a viagem interior, com o se trabalhar, com a reforma íntima. Como é que eu posso ser melhor para mim e para o planeta? Você é melhor para o planeta cada vez que você vibra amor, carinho, afeto, perdão para você, que você não vai ficar doente. Porque isso que aumenta a sua imunidade. Se alimentar de coisas boas, se alimentar de autoconhecimento. Eu falo, gente, estuda. Ah, mas a gente está em casa e cansa ficar em casa. Foram os melhores períodos da minha vida. Eu nunca estudei tanto, porque eu sempre gostei de estudar. Eu fiz uma viagem interior. Eu colhi informações que eu venho trazer aqui para vocês. Eu pesquiso muito antes de trazer as informações para você. E eu venho estudando desde que eu tinha 15 anos de idade. Porque o saber não ocupa espaço. Então, qual é a lição que a gente tinha que aprender? A olhar e pensar no próximo. Não pensou no próximo? Agora você tem que pensar. Você tem que usar máscara. Você tem que tomar cuidado, passar álcool nas mãos. Porque o vírus teve uma mutação e o que mudou nele é que hoje ele é de um alto grau de transmissão. Se antes ele era de uma transmissão muito rápida, as pessoas começaram a tomar cuidado, ele também ficou mais esperto. Então, ele tem um tempinho de vida maior fora do organismo, dentro de uma gotícula de saliva. Então, o que acontece? Aumentou. Hoje ele tem
um grau de transmissão mais elevado, tá certo? Desde os primeiros momentos do vírus, eu comuniquei para vocês o que os seres estavam falando, o que os nossos amigos espirituais estavam falando. Aquele que for disciplinado, aquele que olhar para si, olhar para o próximo, aquele que se trabalhar, porque quando você vibra no seu coração, né, que é o chakra cardíaco, você vibra amor, você está vibrando luz para o mundo inteiro. Então, essa é a transformação. É necessário. Então, veio a primeira onda, depois, agora vem essa onda onde o grau dele de transmissão passou. E aí a gente vê pessoas no Réveillon, no Natal, você vê pessoas passeando despreocupadamente. A gente tem que ter responsabilidade. Isso é disciplina espiritual. Então, eu me lembro muito bem que eu fazia a aula de Tai Chi e Yoga com o professor Laércio Fonseca. O professor Laércio Fonseca, ele é um médium ostensivo. Se vocês procurarem no YouTube, ele tem mais de 100 palestras falando sobre o início do planeta Terra, a evolução. E ele dizia o seguinte, vai chegar um momento em que os vírus vão ser a maior preocupação da humanidade. Eu me lembro que quando eu ouvi a primeira palestra dele, que foi em 1989 que eu comecei a ouvir as primeiras fitas do Laércio, eu falei, nossa, vírus, eu comecei a tomar um monte de vacina. Eu tomei vacina contra hepatite, contra meningite, né? Porque ele falava assim, nós vamos nos preocupar mais com chegadas de vacinas. Hoje é nossa preocupação. Então, amiga Estrela, o socorro chegou. Tomem a vacina. Não se preocupe com essas coisas que a imprensa diz. Sabe? Que a vacina é que vai matar, não é nada disso. Sabe? Isso realmente me preocupa com aquelas pessoas mais humildes, porque as pessoas mais abastadas já estão querendo comprar vacina para tomar. Mas me preocupa os humildes que pensam que não vai precisar tomar vacina porque não é bem assim. Então, o Laércio dizia sobre os vírus, e o Laércio também falava de um momento mundial que poderia acontecer conforme o nosso comportamento, se as pessoas não entrassem nos eixos. Então, o que poderia acontecer? Ele disse assim, olha, poderia acontecer uma catástrofe qualquer planetária, onde um satélite se colidisse com o planeta e perdêssemos todas as informações que nós temos no sistema de dados do planeta Terra. Ia ficar todo mundo pobre, né? Porque se todos os computadores zerassem, se não teria mais dado em lugar nenhum, né? Como é que você ia provar que você tinha dinheiro no banco? Em que lugar que hoje está tudo digitalizado, você ia mostrar que tem a escritura da sua casa? Então, que isso poderia causar um caos mundial. Isso vai acontecer? Eu volto a falar naquela história do Chico Xavier. Nem o Chico Xavier sabia, com toda a credibilidade, com todo o equilíbrio dele, se ia ou não acontecer a Terceira Guerra Mundial. Ele tinha dúvidas, porque ele não sabia se nós, seres humanos, por exemplo, eu estou aqui num meio de comunicação e aquela pessoa que foi o Ayrton Senna, que foi uma pessoa brilhante, que foi um grande exemplo de caráter, de honestidade, de disciplina, de obstinação. As pessoas que são formadoras de opinião, que têm dinheiro, que podem montar as fundações, que podem fazer alguma coisa pelo próximo, pelo outro, não se sabia se essas pessoas iam fazer esse movimento. Sabe? É como se fosse assim, aqui na Rádio Mundial tem 180 comunicadores. Será que a gente ia conseguir fazer milhões de pessoas vibrarem luz? Nós precisamos de uma ajudazinha do pessoal de outras orbes, dos seres do planeta Sírios, planetas de outras galáxias que vieram aqui, amigas estrelas. Há 2 anos atrás eles desativaram 20 bombas nucleares em Montana, nos Estados Unidos. Na hora que o pessoal foi olhar a bomba nuclear, ela estava desativada. Ontem mesmo desfilou um foguete, aí uma bomba, a Rússia desfilou com um foguete, dizendo do poderio mundial, conforme nosso merecimento, conforme nós vibramos luz, conforme nós estamos mudando com tudo isso que está acontecendo, os seres vão lá e desativam essa bomba também. Porque entendam uma coisa que é muito importante, amigas. Se acontecer alguma coisa no planeta Terra, se explodir uma bomba aqui, se der tudo errado aqui, isso reverbera
energeticamente, fluidicamente, em toda essa galáxia. E é lógico que existem vários seres policiando para que isso não aconteça. Também tem a turma do jacaré? Tem. Do governo oculto? Tem. Do povo que espalha medo? Também tem. Espalham notícias falsas, fake news, por emissoras de TV, ou mesmo em canais do YouTube. Às vezes tem. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falando uma coisa que não tem o menor cabimento sobre Chico Xavier. Acontece. Nós temos que ter o crivo. Eu tenho muita informação. Então, quando me chega uma informação, olha, vai ter 3 dias de escuridão, eu falo, peraí, deixa eu pensar. Não é bem assim. Porque senão, para que ia fazer tudo isso para nada? O Chico Xavier disse para a gente o seguinte, depois de passar do ano, 50 anos, que passou agora, julho do ano passado, julho de 2019, do ano retrasado, vai haver um avanço tecnológico inimaginável. São mais ou menos, vai ser em 2057, isso aqui vai estar uma bênção. Se nós tivéssemos passado pelos 50 anos. A guerra não aconteceu? Então, peço para vocês, amigas estrelas, de coração para coração, porque vocês sabem que quando eu venho aqui é um ato de amor, sabe? Eu falo sempre, a vida me deu tudo. Tudo. Eu venho aqui, eu não vendo nada, eu não estou fazendo propaganda de nada, eu falo da ONG, eu venho aqui para falar para você que eu sou tão feliz. Sabe, a vida fez tantos milagres comigo, sempre, que eu quero compartilhar com vocês. Então eu falo, veja bem, faz a sua parte. Nós vamos ter anos maravilhosos. Os próximos 30 anos vão ser anos de descoberta de tudo. Tudo terá a sua medicação, o seu lado bom. Assim como nós ficarmos em casa, não reclamem, amigas estrelas. Vocês já imaginaram? Se a Terceira Guerra Mundial acontecesse, vou dar um dado para vocês. Os espíritos diziam para Chico Xavier que 1/3 da população mundial ia ser um desencarne coletivo. Nós somos poupados de tudo isso. E por que nós somos poupados? Porque nós começamos a apresentar mudanças internamente. Veja que há um tempo atrás ninguém falava que pedofilia era crime. E é um crime você acabar com a imaginação de uma criança. E os espíritos nos dizem, encarnar é tirar férias. E ser criança é tirar férias da eternidade. A gente vem com o véu do esquecimento, vive, aprende, corre risco. Nós nunca estamos sós. Mas a gente evolui. E por quê? Porque o meu pensamento é muito matemático, técnico, mais cartesiano, né? Depois da gente ter desenvolvido tudo que nós desenvolvemos, realmente ninguém ia querer tirar a gente daqui do planeta. Sabem por quê? 1 segundo de sentimento aqui, que você está encarnado, equivale a uma experiência cósmica incrível. Não esqueçam que amanhã ou depois só seremos nós que seremos os mentores de todos que estiverem aqui. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente trabalha, por isso que a gente faz reforma interior. Porque nós vamos ser os mentores dos próximos. Nós estamos num momento planetário, por exemplo, que todos os amigos, os astrólogos, os videntes estão dizendo, olha, vai ser um ano de muito nascimento. Porque os nossos amigos todos querem estar aqui, encarnados. As crianças que nascerem agora terão 30 anos, 29 anos, 35 anos, que em 2057 vai ser o auge. Vocês vejam que todo mundo já está publicando que os extraterrestres falaram com todos os líderes mundiais. O presidente dos Estados Unidos, antes de sair, ele escreveu, ele pediu um decreto lá. Eu vou dar 180 dias para o Pentágono publicar tudo que existe de segredo na NASA, no Pentágono, sobre todos os contatos com seres de outras inteligências de outras órbes. Porque tem muito mistério, tem muita tecnologia. Ou vocês acham que todas essas tecnologias que nós temos aqui, que nós tivemos nos últimos 200 anos, elas vieram da onde? TV de LED,
Quando o Chico começou a escrever os primeiros livros, já tinha no plano espiritual há muito tempo. Então, nós temos que pensar o seguinte: vai acontecer sempre o que for o melhor. Então, eles estão aí para se comunicar conosco. Isso vai acontecer. As curas vão acontecer. Mas, antes de tudo, nós temos que curar nossa mente. Nós temos que ser otimistas. Nós temos que ser prósperos. Pensar no sucesso da vacina. Sabe? Pensar que vai evitar muito sofrimento. Porque eles dizem o seguinte: aquele que for disciplinado, obedecer, passar álcool, usar máscara e respeitar. Porque às vezes a pessoa não tem o vírus manifestado, mas ela é uma pessoa que transmite o vírus para outras de uma forma assintomática. Ah, eu não tenho nada, eu não preciso usar máscara. Não, não é isso, amigas estrelas, não é isso. Você pode transmitir sem ter nenhum sintoma. Eu estive vários momentos com pessoas com o Covid e não saí de casa, sumi aqui da rádio um tempão. Aí eu estava para voltar, alguém que eu conhecia eu ficava de novo na quarentena. Né? Porque a transmissão, ela é responsabilidade nossa, todos seremos cobrados. Não existe nada que nós façamos aqui que fique sem a lei da ação e reação, da causa e efeito. Então, vamos serenar os nossos pensamentos, vamos pensar positivamente, que da mesma forma que fomos todos poupados e que ficamos na nossa casa sem nada destruído, curtindo as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos animaizinhos, comendo, seguros, tranquilos, aproveitando melhor o nosso tempo. Se tiver que acontecer alguma coisa, nós vamos transmutar isso, nós vamos mudar. E como o Chico não falou nada sobre isso, eu tenho as minhas dúvidas. O Laércio falava, pode acontecer de perder todos os dados. Né? Mas essas coisas, assim, de 3 dias de escuridão, isso não vai acontecer. Eles não nos dizem nada sobre isso. O que diz é, vamos nos disciplinar. Vamos fazer da nossa vida um dia melhor. Então é assim, levantou? Como é que você vai ser uma pessoa melhor para você do que você foi ontem? Não é mesmo? E eu sempre falo, quando eles me dão os recados, os meus ouvidos estão mais perto da minha boca, tudo serve para mim. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Esses 25 minutinhos em que eu procuro passar para vocês o meu melhor, o meu carinho, o meu afeto. Então, não esqueçam de curtir meu programa no YouTube, dar o like. Eu quero chegar a 1 milhão de amigos, falta muito pouco. Então, eu desejo que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em vocês. Eu desejo que a semana de vocês seja uma semana de paz, de alegria, de fraternidade. Eu desejo que Nossa Senhora derrame sobre vocês pétalas de rosas e que vocês saiam transformados dessa live, desse canal do YouTube, daqui da Vibe Mundial abençoada. Namastê.